Com 34,5 graus Celsius, cidade de São Paulo tem dia mais quente do ano. No litoral do estado, temperaturas foram ainda mais elevadas. A cidade de São Paulo registrou na última terça-feira, 21, o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5 graus Celsius, segundo a Defesa Civil, que emitiu um alerta esta semana para a presença de um calor intenso em diferentes áreas do estado. A temperatura superou os 33,3 graus Celsius do dia 18 de janeiro, até então o dia mais quente da capital no período, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (IMET). Dia mais quente no estado e no sudeste. Em outras partes do estado, as temperaturas foram ainda mais elevadas. Em Santos, no litoral, o calor chegou aos 38 graus Celsius. Em Valparaíso, na parte oeste de São Paulo, os termômetros registraram 35,5 graus Celsius, e em Iguape, no Vale do Ribeira, 34,9 graus Celsius. O forte calor também vem sendo sentido em outros estados do Sudeste, que também tiveram recordes de dias mais quentes. Isso acontece sobretudo em razão da diminuição da nebulosidade e da chuva, abrindo espaço para que o sol fique mais forte e por muitas horas consecutivas. A ausência de ventos frios de origem polar, e também pelo acréscimo de um evento natural chamado pelos meteorologistas de aquecimento adiabático. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. Os especialistas explicam que o aquecimento adiabático está relacionado com a presença de montanhas, e é comum no litoral paulista. O aumento da temperatura é resultado da ação de ventos, que forçam o ar a descer pelas montanhas conforme sua origem e direção. Neste caso, os ventos vêm da região noroeste e provocam esse calor intenso sentido na Baixada Santista. Se a temperatura na região da capital está em torno dos 30 graus Celsius, com esse vento noroeste empurrando o ar montanha abaixo e se aquecendo mais ou menos 1 grau Celsius a cada 100 metros, o resultado é que lá no litoral, a temperatura vai estar em torno dos 38 graus Celsius, explica a Climatempo. Defesa Civil alerta para chuvas e ventos. A expectativa, segundo a Defesa Civil, é que a partir de quarta, sejam esperadas chuvas isoladas acompanhadas de raios, ventos fortes e granizo, que poderá ser registrado nas regiões que fazem divisa com o Paraná. Essas condições podem resultar em temporais localizados, aumentando o risco de transtornos em áreas já encharcadas. A Defesa Civil recomenda atenção especial nas áreas mais vulneráveis, devido ao risco de acumulados moderados de chuva, informa o órgão. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a previsão para a capital na quarta será de sol entre nuvens e calor na parte da manhã. À tarde, a expectativa é de entrada de uma brisa marítima que favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas. As temperaturas vão variar entre 22 graus Celsius e 32 graus Celsius. Com 34,5 graus Celsius, cidade de São Paulo tem dia mais quente do ano. No litoral do estado, temperaturas foram ainda mais elevadas. A cidade de São Paulo registrou na última terça-feira, 21, o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5 graus Celsius, segundo a Defesa Civil, que emitiu um alerta esta semana para a presença de um calor intenso em diferentes áreas do estado. A temperatura superou os 33,3 graus Celsius do dia 18 de janeiro, até então o dia mais quente da capital no período, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (IMET). Dia mais quente no estado e no sudeste. Em outras partes do estado, as temperaturas foram ainda mais elevadas. Em Santos, no litoral, o calor chegou aos 38 graus Celsius. Em Valparaíso, na parte oeste de São Paulo, os termômetros registraram 35,5 graus Celsius, e em Iguape, no Vale do Ribeira, 34,9 graus Celsius. O forte calor também vem sendo sentido em outros estados do Sudeste, que também tiveram recordes de dias mais quentes. Isso acontece sobretudo em razão da diminuição da nebulosidade e da chuva, abrindo espaço para que o sol fique mais forte e por muitas horas consecutivas. A ausência de ventos frios de origem polar, e também pelo acréscimo de um evento natural chamado pelos meteorologistas de aquecimento adiabático. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste.
Os especialistas explicam que o aquecimento adiabático está relacionado com a presença de montanhas, e é comum no litoral paulista. O aumento da temperatura é resultado da ação de ventos, que forçam o ar a descer pelas montanhas conforme sua origem e direção. Neste caso, os ventos vêm da região noroeste e provocam esse calor intenso sentido na Baixada Santista. Se a temperatura na região da capital está em torno dos 30 graus Celsius, com esse vento noroeste empurrando o ar montanha abaixo e se aquecendo mais ou menos 1 grau Celsius a cada 100 metros, o resultado é que lá no litoral, a temperatura vai estar em torno dos 38 graus Celsius, explica a Climatempo. Defesa Civil alerta para chuvas e ventos. A expectativa, segundo a Defesa Civil, é que a partir de quarta, sejam esperadas chuvas isoladas acompanhadas de raios, ventos fortes e granizo, que poderá ser registrado nas regiões que fazem divisa com o Paraná. Essas condições podem resultar em temporais localizados, aumentando o risco de transtornos em áreas já encharcadas. A Defesa Civil recomenda atenção especial nas áreas mais vulneráveis, devido ao risco de acumulados moderados de chuva, informa o órgão. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a previsão para a capital na quarta será de sol entre nuvens e calor na parte da manhã. À tarde, a expectativa é de entrada de uma brisa marítima que favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas. As temperaturas vão variar entre 22 graus Celsius e 32 graus Celsius. Com 34,5 graus Celsius, cidade de São Paulo tem dia mais quente do ano. No litoral do estado, temperaturas foram ainda mais elevadas. A cidade de São Paulo registrou na última terça-feira, 21, o dia mais quente do ano e a maior temperatura da cidade ao longo do verão, que começou em 20 de dezembro. Os termômetros chegaram aos 34,5 graus Celsius, segundo a Defesa Civil, que emitiu um alerta esta semana para a presença de um calor intenso em diferentes áreas do estado. A temperatura superou os 33,3 graus Celsius do dia 18 de janeiro, até então o dia mais quente da capital no período, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (IMET). Dia mais quente no estado e no sudeste. Em outras partes do estado, as temperaturas foram ainda mais elevadas. Em Santos, no litoral, o calor chegou aos 38 graus Celsius. Em Valparaíso, na parte oeste de São Paulo, os termômetros registraram 35,5 graus Celsius, e em Iguape, no Vale do Ribeira, 34,9 graus Celsius. O forte calor também vem sendo sentido em outros estados do Sudeste, que também tiveram recordes de dias mais quentes. Isso acontece sobretudo em razão da diminuição da nebulosidade e da chuva, abrindo espaço para que o sol fique mais forte e por muitas horas consecutivas. A ausência de ventos frios de origem polar, e também pelo acréscimo de um evento natural chamado pelos meteorologistas de aquecimento adiabático. Leia mais notícias de Brasil em Oeste. Os especialistas explicam que o aquecimento adiabático está relacionado com a presença de montanhas, e é comum no litoral paulista. O aumento da temperatura é resultado da ação de ventos, que forçam o ar a descer pelas montanhas conforme sua origem e direção. Neste caso, os ventos vêm da região noroeste e provocam esse calor intenso sentido na Baixada Santista. Se a temperatura na região da capital está em torno dos 30 graus Celsius, com esse vento noroeste empurrando o ar montanha abaixo e se aquecendo mais ou menos 1 grau Celsius a cada 100 metros, o resultado é que lá